para entender um pouquinho da crise de 1929 e os seus impactos globais, a gente precisa primeiro entender alguns fatores que influenciaram tal crise. A crise começou pelos Estados Unidos e temos três fatores importantes que levou, a essa crise. O primeiro é produção dos Estados Unidos em grande escala e eles não conseguiam, vender o que produziam. O segundo era o quê? Muitas pessoas investiam na bolsa de valores esperando, um retorno rápido e alto. Só que o investimento feito por essas pessoas eram com créditos em bancos, ou seja, empréstimos. Então, com o acúmulo de produtos e a produção em grande escala, foi causando um grande estoque, não foram vendendo os produtos produzidos, não gerando, os lucros significativos que as pessoas esperavam da bolsa de valor. Então, quando os lucros caíram, todos quiseram vender suas ações. Então, em 1929, a Bolsa de Nova York quebrou porque todos queriam vender ao mesmo tempo as suas ações. Com a Bolsa de Nova York, que quebrou a Bolsa de Valores, isso gerou o quê? Um grande número de desemprego, empresas fechando, bancos sendo fechados por falta de pagamento dos empréstimos que tinham. Então chegou a cerca de um quarto da população dos Estados Unidos se encontrar desempregada e tendo um grande impacto, porque o dólar é uma moeda muito importante, para o mercado. Desde essa época já era uma moeda muito importante. Então, a crise de 1929 gerou grandes impactos globais, desemprego em massa, milhões de pessoas perderam seus empregos no país todo, no mundo todo, em vários países, fechamento de fábricas, porque apesar de ter um grande desenvolvimento industrial, não tinha para quem vender e não tinha quem comprava, porque faltava essa parte do capital, muitas pessoas desempregadas, endividadas, a produção caiu drasticamente no mundo todo e a queda no comércio internacional, porque países compravam e vendiam menos entre si, porque estavam endividados, não tinham para quem vender, a produção em grande escala, não teve um equilíbrio, então não tinha para quem vender. Impactou fortemente, os países exportadores como o Brasil, que dependiam dessas exportações, para manter sua economia, como o café, que era exportado em grande escala e não estava acontecendo isso, porque o país todo, o mundo todo em crise, não conseguiam comprar, não conseguiam ter o básico, tendo uma queda muito grande, nos lucros, da exportação do café brasileiro. Foi um tempo também de muita pobreza e fome, muitas famílias passaram necessidade, principalmente nas grandes cidades. Muitos bancos, instituições financeiras faliram, muitas famílias perderam, suas economias. E a crise, abriu caminhos para governos autoritários, como foi o de Hitler, que foi uma devastação, e com a promessa de salvamento da economia. Apesar, de estar vivendo no liberalismo econômico, quando o Estado não intervia em nada da economia, passou a ter intervenção do Estado para poder tentar chegar a um consenso, nessa crise de 1929, criando projetos e algo que pudesse reerguer os países. Então, pessoal, a crise de 1929 foi uma grande quebra econômica que começou nos Estados Unidos, e se espalhou pelo mundo todo, levando desemprego, falência de empresas, pobreza e mudanças políticas, como o autoritarismo político, que prometiam, mudança, transformação e a salvação da economia. Ela mostrou como a economia global está conectada e como o colapso de um país pode afetar muitos outros.